semana a gente teve na segunda-feira o Dia Nacional da Adoção. E essa pandemia, ela também está mexendo com esse processo. Vou logo trazer o Iberê Dias, que é juiz da infância, para conversar com a gente. E vou trazer também o Erasmo. O Erasmo tem uma história muito bonita de adoção durante esse período da pandemia. O Erasmo é professor, é pedagogo, é solteiro e desde maio do ano passado estava inscrito num processo de adoção, né? E, na verdade, desde junho do ano passado. Em maio desse ano, saiu a guarda provisória para ele, mas já estava durante a pandemia. Então, a gente, antes de conversar com ele, saber como é que foi esse processo, eu queria mostrar para vocês as imagens do primeiro encontro. A gente não pode mostrar o rosto da criança, nem dar o nome dela, porque, como eu disse, ainda é uma guarda provisória, está em processo para uma guarda definitiva. Mas olha que momento único, né, desse encontro entre eles. Vamos ver. Erasmo, bom dia. Queria que você falasse para a gente desse primeiro abraço. A gente vê que o Erasmo está de máscara, né? Erasmo, o que você sentiu nesse momento desse primeiro abraço? Então, bom dia, Fátima, bom dia a todos de casa, bom dia ao juiz Iberê. E, assim, esse momento foi bem intenso, né? Foi muito intenso, porque eu já vinha, né, por videochamadas com ele, e quando eu só encontrei no dia em que fui buscá-lo, né? Todo o meu processo de aproximação foi por via vídeo, né? Foi videoconferência. Então, assim, quando não era por videoconferência, era por ligação. Aos finais de semana, quando a psicóloga e assistente social não estava lá, eu ligava para ele. Então, assim, foi muito intenso. Eu não me contive, né? Eu chorei. Óbvio que a gente não romantiza a adoção, mas nesse momento do encontro, né, de um pai e um filho, não tem como não se emocionar. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante, sim. Até o seu processo digamos, de seleção, foi um processo via quer dizer, via chamada de vídeo? Você olhou alguma coisa? Onde é que você viu pela primeira vez o seu filho? Então, Fátima, eu faço parte de alguns grupos de apoio à adoção via WhatsApp, Facebook, né, etc. E em um dado grupo que eu faço parte, eu posso falar o nome do grupo? Pode, pode. Do grupo de apoio? Claro. Pode. É o ATE. É o grupo ATE, que é o grupo de adoção tardia e especial. Eu estava, nesse tempo em que eu estava com que eu encontrei o meu filho, eu estava com o meu cadastro suspenso, porque meu pai está com câncer. E eu fiquei assim, no momento que a gente descobriu, né, eu e meus irmãos descobrimos que ele estava, né, com câncer, eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Aí eu fui pedir que suspendesse por um momento até eu me estabilizar. Quando meu pai começou a fazer o tratamento, eu vi que as coisas estavam andando, eu pedi. Aí foi num belo dia, eu estava tomando meu café de manhã, apareceu a foto dele com as informações, né, numa busca ativa, e que eu olhei para ele e entrei logo em contato com a cegonha, né, com a cegonha que tinha postado lá. E ela mandou, são chamadas, né, de cegonhas, as pessoas, né, liberadas, juízes para fazer. Então foi quando eu vi e pedi que me enviassem as informações. E naquele mesmo dia o fórum, né, um fórum de São Paulo, eu não vou citar o nome da cidade agora, nesse momento, porque também para não fazer ligação, mas assim, a Malu, que é assistente social, uma querida, ligou para mim perguntando sobre mim, né, se eu realmente estava interessado em adotar, quais eram os processos que eu deveria fazer. E aí as coisas foram acontecendo. Iberê, diga pra gente, o que mudou nesse processo da pandemia? Quer dizer, essa consulta por WhatsApp ou por grupos de adoção, ela já existia? Está mais acelerado esse processo? Como é que está? Essa consulta por grupos de WhatsApp já existia, né? São grupos de busca ativa, fechados,
então tem total segurança com relação às informações que circulam ali em relação à criança e tal. Eles já existiam, mas claro, nesse momento de quarentena isso foi bem interessante de ver. Esses grupos se mostraram absolutamente efetivos, né? Existem centenas de adoções que estão ocorrendo no Brasil, que estão sendo iniciadas no Brasil durante esse período de quarentena, que são devidas a esses grupos todos que estão atuando incessantemente, como disse o Erasmo, com as psicólogas, os psicólogos e as assistentes sociais indo atrás das histórias e de interessados na adoção para tentar conectar as pessoas, né, adotantes e crianças. Já existia, portanto, mas agora, durante a quarentena, ficou bem mais ativo e mais eficiente ainda. Eu acho que também é claro que deve haver um interesse por parte dos juízes, porque seria muito mais seguro para essas crianças estarem num lar, né, numa casa onde vão estar sendo protegidas até por conta da pandemia, do que convivendo entre tantas e acaba que é claro que é mais difícil de você controlar um grupo enorme de crianças com higiene, com mão toda hora, de não botar a mão na boca. Então acho que deve haver também até por essa questão esse interesse, né? Claro, essa foi uma preocupação que todos os juízes do Brasil tiveram, juízes e juízas tiveram, logo quando a gente percebeu que a gente, por conta das notícias da Europa e tal, a gente percebeu que isso ia acabar chegando aqui e a gente conversava por grupos de WhatsApp, em encontros nacionais que a gente tinha e tal, e já começou a se antecipar quanto a essas providências todas, porque essas crianças, as crianças e os adolescentes nas casas de acolhimento estão em moradias coletivas, né? Moram até 15 crianças e adolescentes em cada casa de acolhimento. Além disso, tem os funcionários que trabalham ali em regime de rodízio, né? Então, claro, a chance de o vírus circular ali e de haver uma infecção generalizada é grande. Então, daí veio a preocupação de reduzir, tanto quanto possível e com toda a segurança necessária, a quantidade de crianças e adolescentes nessas casas de acolhimento. Então, sempre que já havia um estudo técnico indicando que era razoável e que era seguro já colocar essas crianças ou na casa de pretendentes à adoção ou na casa de padrinhos e madrinhas, isso foi feito e foi uma providência bem salutar. Vamos dar uma olhada aqui em 2 telões que a gente preparou, para a gente ter uma ideia da adoção no Brasil. A gente sempre reforça esse número. Crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados, 5.073. Não é o número de crianças abrigadas, tá? É o número de crianças em condições de serem adotadas, porque para que ela seja adotada, ela tem que ter perdido o vínculo com a família e tudo mais. Então, essas são as crianças. E adultos na fila para adotar, 36.433. Então, a gente volta a reforçar que é aquela conta que teria tudo para fechar, mas que não fecha. E o número não muda muito, né? Não muda. Olha, na primeira semana do encontro, a gente tratou de adoção. Desde aquela época, a gente mantém mais ou menos essa proporção, né? A gente não vê uma modificação tão simbólica. Por quê? Porque a maioria dessas crianças ali, elas são mais velhas. E aí, elas não estão no foco dos casais, das mães, dos pais futuros e das famílias em relação à adoção. Vamos dar uma olhada na segunda tela, que aí a gente vai entender um pouco melhor. Isso é um perfil de pessoas adotantes em São Paulo, quer dizer, habilitados para adoção nos 4 primeiros meses de 2020. Casais heterossexuais, são 1.082 que estão na fila, casais homoafetivos, 57, mulheres como únicas adotantes, 50, e homens como únicos adotantes, 11. Ou seja, o Erasmo, ele está exatamente nessa última categoria, ele é solteiro, né? Está na última categoria. E também adotou uma criança que tem 11 anos, que também está fora desse perfil inicial e de maior interesse que a gente tem. Erasmo, você já imaginava exatamente isso? Uma criança mais velha, com um pouquinho mais de idade? Então, Fátima, quando eu fiz o primeiro cadastro, né? Quando eu fui fazer a minha inscrição no fórum, eu conversei com a psicóloga e assistente social que eu iria deixar em aberto até, assim, inicialmente foi de 0 a 8 anos de idade, e eu falei para elas assim, elas colocaram no meu estudo, porém, pode haver mudança no decorrer do processo. Uhum. E assim foi. Eu comecei a participar de assistindo vídeos, assistindo palestras, né, no YouTube, etc. E fui fazendo parte desses grupos. E esses grupos, eu digo para quem quer adotar, assim, o primeiro passo é estudar, tem que estudar muito sobre adoção, tem que mergulhar, aprender, fazer terapia, sabe? Porque, assim, a adoção é uma forma de ser pai e mãe, mas é diferente por conta
quando você adota uma criança, você adota toda uma história, não tem como você apagar aquilo, né? Então, assim, voltando ao que você me perguntou, eu tinha colocado 0 a 8. Quando eu comecei a participar dos grupos, eu pensei assim, como eu sou professor, eu falei assim, eu posso ser pai de uma criança maior, porque existe assim, eu chegava na escola, eu ficava assim, eu olhava para eles e perguntava assim, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu ia fazendo um estudo, sabe? No meu processo de campo. Antes de... Isso, Aí chegou, um belo dia eu perguntei para as crianças e tal, e eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho 12. Aí eu liguei para a comissária de justiça da minha cidade, né, da minha comarca, falei para ela que eu queria mudar, que eu queria colocar de 0 a 12 anos de idade e 11 meses. Porque eu conseguia me ver pai de uma criança maior, né? De uma criança maior. Iberê sempre fala isso, né? Que quando você começa a entrar em contato, isso facilita muito a sua mudança de percepção, né, Iberê? Você percebe, assim como o Erasmo, que você é capaz de amar e de ser pai ou mãe de uma criança com mais idade. Sem dúvida, a gente tem percebido isso muito claramente com os programas que existem no Brasil todo. Em São Paulo tem o Adote um Boa Noite, todos os tribunais do Brasil, cada um tem seus programas. E isso vai ficando cada vez mais claro, né? É sempre muito importante que a gente mostre essas crianças com viés positivo, com viés de sujeito de direitos, de forma protegida, né? Mas é essencial realmente dar visibilidade a essas crianças, a esses adolescentes, porque a partir daí a gente tem percebido isso nitidamente, as coisas começam a mudar. E no caso do Erasmo, ele está absolutamente preparado, né? Ele já conhece a realidade, é pedagogo, como ele disse, fez terapia, sabe muito bem como é o processo, realmente está absolutamente preparado para essa situação. É uma dúvida, Fátima, para o Iberê. Você acha que quando tudo isso passar, Iberê, a gente espera que passe logo, vocês, né, que lidam diretamente com o assunto, juízes, assistentes sociais, conselheiros, enfim, o que vocês aprenderam já nessa pandemia que possa até agilizar o processo, né? A gente fala tanto disso, para o período pós-pandemia. Há algo a se aprender nesse período? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, primeiro de tudo, o uso da tecnologia no Poder Judiciário, isso ficou claro, né? Tem que ser cada vez mais espalhado, mais abrangente. No caso do Erasmo, por exemplo, com o filho dele, tudo aconteceu por meio virtual. O Erasmo está num estado, a criança estava em outro estado do país e foi a tecnologia que possibilitou que esse encontro acontecesse de início virtualmente, que as primeiras conversas fossem virtuais. Uma total agilidade e conexão com vários pontos do país, né? Então, acho que a tecnologia, no caso do Poder Judiciário, efetivamente veio para ficar e isso vai ser estendido para o período pós-pandemia. É um momento difícil, mas tem aspectos positivos, a gente tem que se agarrar e tem que saber usar os aspectos positivos. A gente está com mais uma visitante querendo entrar na nossa sala. Entrou, a Nissete. Nissete chegou na nossa sala. Oi, Nissete. A gente está contando aqui a história do Erasmo e como você, para nós, é tipo uma especialista em família. A gente vê a sua família tão linda, uma família tão grande, cheia de netos, bisnetos e filhos. O que você diria para o Erasmo em relação a essa convivência diária sobre a educação de filho? A gente não está te ouvindo. Só um minutinho que a gente não está te ouvindo, Nissete. Não sei se... Vou fazer o seguinte, enquanto a gente ajeita o seu áudio, a gente vai ouvir, vou pedir para você ouvir com a gente, o filho do Erasmo falando para ele sobre o que ele está achando desse período de convivência. Vamos ouvir. Eu estou muito feliz que eu estou aqui junto com meu pai. Eu vou dar um monte de beijo nele, um monte de abraço. Quando nós se conheceu, a tia tirou foto. Eu gostei dessa família nova que eu tenho. Quero que todo dia eu pedir para Deus que dava um pai para mim, ou a mãe, ou o pai sozinho, ou a mãe sozinha. Que Deus que me deu um pai novo, uma família nova. Olha, ele já ficou emocionado de ouvir, né, Erasmo? Muito bonito mesmo ver o que ele já está sentindo dessa relação. E como você falou, não dá para romantizar, certamente é uma relação de adaptações, mas que vai fazer muito bem, eu tenho certeza para vocês dois. Tem mais gente que te mandou recado, Erasmo? Vamos ver quem é.
A gente tá assim, né? Muito feliz, porque era o desejo dele, né? De adotar um filho. Então a gente conversou muito com ele, aconselhou ele bastante, né? Se era essa mesma iniciativa dele, aí a gente apoiou. Isso pra gente tá sendo uma felicidade muito grande. Eu tenho certeza que ele vai ser um bom pai, que toda a vida ele teve um jeito muito bom, né? De tratar a criança. Nós estimamos que ele seja feliz, tanto ele como o filho, né? Que ele possa sempre instruir ele no caminho que deve andar, né? E desejo que ele seja muito feliz, que Deus abençoe a cada dia mais e dê sabedoria a ele, né? Como pai, para criar o filho dele. E um bom dia para vocês. Tchau. Muito obrigada pelo bom dia e pela mensagem, né, que vocês conseguiram gravar e mandar pra gente. Deixa eu ver se eu já ouço a Anissete. Oi, Anissete, deixa eu ver se a gente já está te ouvindo agora. Você está ouvindo? Ah, agora estou ouvindo sim. Você está ouvindo? Estou ouvindo bem agora. Então, estou ouvindo. bom, querido, você me perguntou o que eu achava. Uhum. Olha, essa atitude nos deixa comovidos, porque principalmente na época em que estamos vivendo, você vê uma demonstração de amor, de desprendimento, de afetividade. É a coisa que nós precisamos. Linda a atitude dele, felicidade desse jovem. Eu tenho certeza que ele vai ter um encaminhamento maravilhoso, porque ele está demonstrando que também é sensitivo. O jeito com que ele abraçou o futuro pai, dá para a gente ver que os dois vão se entender muito bem. E o amor, a afetividade faz com que as dificuldades vão se desfazer. Não vai ser fácil, ele está numa idade, vai entrar na adolescência, ele está pré-adolescente, então o pai vai ter que ter tolerância, paciência, compreensão e entendimento, procurar entender bem o jeito dele ser, a individualidade desse menino, para que você possa conduzir todo o ensinamento que vai transmitir a ele de acordo com o entendimento dele, para que vocês possam ter um entrosamento de relação. Mas muito bonito, parabéns, e eu tenho certeza que você já está abençoado. Onissete, e é exatamente o que acontece com qualquer um que tenha um filho biológico. A gente, quando teve nossos filhos na adolescência, fez exatamente isso no que você está falando, essa tentativa, não é? Exatamente, claro, é isso. Isso é que é fantástico na vida. E feliz daqueles que compreendem esse andamento e essa atitude a ser tomada para uma boa relação, não é? Tem muita verdade no entendimento entre eles, né? E fazer com que ele se sinta realmente com o pai dele. Porque eu tenho certeza que o rapaz vai ser um bom pai, pela sensibilidade dele, pelo tá vendo, né? Olha só. Então vão ser felizes. Se Deus quiser. O Erasmo já está tomando uma atitude incrível, que o filho dele ainda não lê, e ele está como professor tirando essa defasagem, né, Erasmo? Ensinando ele a ler. Ou seja, o que se diria hoje, já com a sua experiência, já começando a lutar lá para ele aprender, para quem está na fila e quer adotar uma criança? Então, primeiramente, como falei, né, e o juiz também sabe disso, muita gente já sabe, algumas ainda não, mas assim, o primeiro passo é você começar a estudar sobre o que é adoção, né? Você tem que começar a entender, para também desmistificar também o que já está sendo falado aqui. Porque assim, muita gente vê a adoção como um tabu, sabe? E o que está sendo falado aqui, a adoção é uma maneira diferente de ser pai ou mãe, né? Uhum. Mas assim, o fim é tudo é o mesmo. Você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser filho, né? E assim, o meu filho veio com 11 anos e ainda não consegue ler. Ele está aprendendo. Nesses 23 dias que a gente está junto, eu esperei passar uma semana, mais ou menos. Estou pegando com bastante cuidado, porque nós estamos ainda em convivência, né? Eu tenho que criar vínculo.
né? Eu tenho que criar esses vínculos, né? Então eu tenho que tomar cuidado para eu poder não também extrapolar e perder aquilo que eu deveria criar, né? Mas assim, tem uma criança maravilhosa, de boa escuta, entendeu? Que bom, olha, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Muito obrigada, Erasmo, por ter participado aqui com a gente. Iberê, sempre bom a gente falar de adoção. Muito obrigada também por a gente tocar mais uma vez nesse tema aqui no encontro. Vou fechar essa parte aqui mostrando um vídeo que tem quase 100 mil visualizações nas redes sociais e que emocionou muita gente. Vamos dar uma olhada juntos. Você nem imagina o que é isso? Esse papel? Um monte de assinatura? É o papel do juiz. Ele assinou o papel. Assinou o quê? O papel da guarda. Ele disse o quê? Hum? Ele disse o quê? Agora você tem todos os direitos como nosso filho. O vídeo é de 2018. Mostra o momento em que o Bernardo, de Salvador, na Bahia, descobre pelos pais que a adoção dele definitiva, né, tinha saído. É lindo ver esse momento. Agora é pra Olha sempre. só. Olha quanto amor, né? André já está se derretendo aqui. Mas é muito lindo esse vídeo. É uma relação muito bonita. A gente está em contato, porque a gente está super curioso de saber, se passaram quase 2 anos, como é que está o Bernardo, como é que essa família está. A gente está em contato com eles para a gente, em breve, poder trazer os detalhes dessa história até aqui e ver como é que anda esse menino levado. Olha a alegria. Nossa, como ele entendeu demais, né? Muito, acho que iria fechar com essa imagem, que a sua imagem daqui a pouco seja essa, viu, Erasmo, de uma guarda definitiva. Muito obrigada.